esse é um assunto que, como eu disse, muita gente sempre me pergunta se existem diferenças ou não, enfim, o que que é, como é que funciona. Eu acho que existem certas névoas ainda em torno do assunto, que na verdade, depois eu vou até te falar da minha perspectiva, né, da minha visão de mundo Uhum. sobre, né, relações homoafetivas, né, mas ainda existe uma certa nebulosidade em determinadas arestas sobre as relações homoafetivas, né? Então, assim, do ponto de vista jurídico, se tu puder nos guiar um pouquinho, Claro. brevemente, assim, por exemplo, assim, ó, tem muita gente aqui que não tem o conhecimento que tu tem, e eu sou um deles, tá? Assim, primeiro, assim, entender, porque quando eu saí do Brasil 15 anos atrás, não existia isso, né? Praticamente não existia. Tanto é que a tua sócia, né, a Maria Berenice Dias, foi, assim, acho que um caso pioneiro no Brasil, né? Foi Com como isso, certeza. acho que isso começou lá no Rio Grande do Sul, me corrija se eu estiver errado, né? Sim, sim. E desde então as coisas evoluíram muito, inclusive já foram positivadas, né? Nós já temos hoje, né, regras que estão positivadas no nosso direito sobre como reger esse tipo de relação. Então, se tu puder nos guiar assim, no Claro, Cid. básico, aí depois a gente evolui. Sim, eu vou fazer assim um breve retrospecto, tá? Na Uhum, verdade, assim, ontem completaram 10 anos daquele julgamento paradigmático de uma ação declaratória de inconstitucionalidade e de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que em que as uniões estáveis, as uniões homoafetivas foram reconhecidas como entidades familiares. Tá? Então, o STF reconheceu isso, emprestando uma interpretação ao artigo 1723, que é o artigo que fala da união estável. Ah, é uma união, o uhum, que é uma união estável? É uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Eu odeio essa palavra do objetivo de constituir família, porque uhum. eu acho que não tem o objetivo. Tu é uma família, né? Ah, Tu ótimo, é, ótimo, exato, né? Eu acho exato, que, mas enfim. E ótimo. Não tinha então pensado nisso. é um detalhezinho, mas enfim. Então, houve a equiparação da união estável, das relações homoafetivas, como uma entidade familiar. E há 10 anos isso é indiscutível, tá? Sim. Indiscutível. Antes disso, a jurisprudência já via emprestando efeitos jurídicos, reconhecendo uniões estáveis e tal. Mas, enfim, aquela insegurança jurídica que todo mundo sabe como é que é no Brasil, né? Esse Uhum. país enorme em que existem tribunais de justiça, cada um com seu entendimento, né? Então existe também muito preconceito até hoje, eu não preciso nem falar, né, sobre isso aqui. Então, realmente, assim, esse julgamento, que já data 10 anos e fez aniversário ontem, Ah, que uh, tu vê. olha a coincidência, né? É. Então, então não dá para dizer é um marco, né? É um Uhum. divisor de águas. Tanto Sim. que 2 anos depois, em 2013, o CNJ editou uma resolução. E por esta resolução, os tabelionatos, os cartórios do Brasil inteiro ficaram proibidos de vedar habilitação para casamento, conversão da união estável em casamento para essas uniões estáveis homoafetivas. Uhum. Então, as pessoas podem casar, Uhum. né? Então, Uhum. existe sim hoje uma equiparação, tá? Em termos jurídicos, isso já está bem assim, bem sedimentado, né? Sim. Se tratando de direitos de partilha, Ótimo. direitos sucessórios, Uhum. né? Eu não vou entrar aqui na questão previdenciária, tá? Mas Sim. também temos avanços Mas, super sim. importantes, assim, né? Sim. Então, assim, com a positivação, ou seja, com o reconhecimento pela legislação, né? Deste Não é a que... legislação. Ah, tá. Então, vamos diferenciar aí. Não é, porque É existe o doutrina e quê? jurisprudência. Existe doutrina, existe jurisprudência, que, enfim, Uhum. né, estas são essas ações diretas, e essa ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, elas Uhum. têm efeito vinculante e eficácia erga omnes. Então, seria... Então, Então, poderia... todos os Uhum. tribunais, né, Acatam. todos os magistrados, tribunais devem acatar. Uhum.
Uhum. Então ele positiva de forma como de direito inglês, precedente cria a regra. Precedentes e que, claro, que tem uma força e que ganhou uma força muito, né, muito importante agora, não agora, né, já faz tempo, desde Uhum, 2016 com o Código de Processo Civil em vigor. uhum, Então, uhum, se empresta, assim, se busca uma maior segurança, uma estabilidade das decisões, né? Porque hoje em uhum. dia, no Brasil, a gente tem, sim, tem um sistema que é calcado em jurisprudência também, Claro, né? claro, claro, claro. E aí, então, tu poderia com isso, a gente poderia com isso, só um pouquinho, deixa eu só pegar. A gente poderia pensar que com isso, né, ou seja, há 15 anos, 10 anos atrás, né, que foi esse marco divisório que tu referiste, 10 anos atrás existia uma determinada conduta, né, das cortes em relação ao reconhecimento ou não dos casamentos homoafetivos, e hoje já é pacífico, ou seja, hoje não se discute mais, já é o entendimento pacífico, É, quase pacífico. hoje porque É, né? o juiz, o magistrado, enfim, eles não podem descumprir toda essa orientação, né? Certo. Então, realmente, e o que temos é uma resolução do CNJ, Uhum, tá? Então, ou seja, tá. o que eu quero? Que é uma resolução, né? Que o CNJ, enfim, tem ele tem um rol, uma atuação mais de organizar, administrar, né, o todo, Uhum, mas uhum, não tem uma força legislativa, mas enfim, né? Então, uhum. na verdade, o que temos aqui não existe assim, tem a lei, né? Sim, sim, tem os princípios que estão em lei, e aí depois existe, né, essa resolução que empresta, né, e aí tu consegues embasar uma decisão, determinada ação com função E dessa. esta resolução do CNJ ela é voltada para os cartórios, Uhum. né, os tabelionatos, para que eles não podem se opor a casar Tá, e a converter a ótimo. união estável em casamento. É isso. É aí que eu queria entrar. Exatamente aí que eu queria entrar. A gente entendeu como é que isso chegou aí, como é que isso se transformou do jeito que está hoje e como os cartórios não podem se recusar, né? Uhum. E isso e que acontece com isso, né? Tu tens aí um início, né? Ou seja, com isso abriu, né, a oportunidade para vários casais que estavam ainda no anonimato ou não tinham como regularizar. Por que as pessoas também às vezes se unem, né? Existe uma série de efeitos jurídicos que acontecem com o casamento. Né? Sim. A gente se casa por amor, mas o amor também ele é utilitarizado em vários efeitos, né? Ou seja, existem efeitos de sucessão, efeitos patrimoniais. Então, assim, então as pessoas veem nisso uma certa proteção, né? Vamos Uhum. nos unir e proteger o que é nosso, o que nós construirmos juntos, eventualmente formar família no sentido amplo, com filhos, herdeiros, etc., e Exatamente. passar para frente o que é nosso. Né? Então, entendeu? Então, 10 anos atrás, os casais começaram a aproveitar dessa prerrogativa de segurança, né? E começaram a formar os casais. Em 10 anos, né? Ou seja, as pessoas começaram a se casar, né? Oficialmente há 10 anos atrás. 10 anos depois, podem acontecer os primeiros divórcios, né? Ou os primeiros falecimentos, Sim. né? Ou as primeiras traições, que também têm as suas consequências neste casamento. Né? E aí que eu queria chegar. Tu começaste a ver já divórcios, falecimentos, Sim, e aí? sim, E aí? sim. Olha, Xande, eu acho importante aí agora fazer um parênteses, tá? Tá. Uhum. Porque assim, ó, na questão do direito sucessório, o que que aconteceu? Né? O Código Civil, ele emprestou um tratamento, inicialmente ele emprestou um tratamento diferenciado para o cônjuge e para o companheiro, Uhum. tá? Em face deste tratamento diferenciado, tá? Hum, o STF acabou se manifestando em sede de uma repercussão geral, porque as pessoas começaram não, só um pouquinho, entrar com recurso especial, recurso extraordinário, está repercussão geral, enfim. E aí, o que que aconteceu, tá? Foram editados dois temas, duas teses, tá? Porque Uhum. assim, ó,
no recurso extraordinário, a gente coloca ali um tema, tá? Uhum. Que tu quer que aborde? O que é Sim, repercussão geral? O que sim, tem importância para todos, né? sim. Que transcende a esfera individual daquele caso O que é concreto. difuso? O que abrange, enfim. E aí foram julgados e eles realmente entenderam que o artigo que falava do regime sucessório dos companheiros é inconstitucional, Hum, tá? uau. Devendo ser aplicado o regime sucessório que é aplicado ao cônjuge, Hum, tá? Então, tá. o 1790, que é o artigo que falava do regime sucessório da união estável, ele foi declarado inconstitucional. Então, hoje, para a união estável e, e para casamento, se aplica o artigo 1829, tá? Em que fala, enfim, da ordem de vocação hereditária e fala o quê? Da concorrência sucessória. O que é a concorrência sucessória? Do cônjuge com os descendentes ou com os ascendentes, tá? E o, numa destas teses, na verdade, um desses recursos em que se originou uma destas teses, tinha por objeto uma sucessão de uma união homoafetiva. Uhum. Então, o STF já se manifestou precisamente quanto à aplicabilidade também para as uniões homoafetivas, por óbvio, não tem como ser diferente. Se a entidade familiar, Claro, né, claro. não pode tratar, eles têm, Sim. é óbvio, não tem o porquê ser diferente. Uhum. Né? Então, existe já, inclusive, essa que tu me perguntasse, né, como é que é hoje. Então, Claro. hoje nós já temos até uma posição do próprio STF, da Corte Maior, no Uhum. sentido da aplicabilidade do regime sucessório do 1829 para as uniões estáveis, sejam elas heteroafetivas, homoafetivas, Uhum. enfim. E tu achas aí, esticando um pouco a corda aí, tu achas que um jovem casal, tá? Numa relação afetiva, que pretende se casar, eles têm a segurança jurídica de que os aspectos sucessórios vão ser considerados da mesma forma que um casal heteroafetivo? Eu não tenho dúvida. Eles têm a mesma segurança, Não tenho dúvida. mesmo que não tenham descendentes. Mesmo que não tenham descendentes. Ok. O que Então, existe? Se vive união estável, tem que ter a conformação da união estável, né? Aí sim, também faz um contrato, faz testamento, né? Aí a gente já sim. vai entrando. Que não é muito comum, não é uma coisa que as pessoas fazem imediatamente. Eu trabalhando nessa área, e tu também, tu sabes, né? As pessoas para Não. fazerem o testamento. Não, tanto que as pessoas é, é muito difícil pensar na morte, né? E na sua Sim, eu finitude. E o trabalho com isso, testamento eu acaba. trabalho com os tabus todos os dias, né? É morte, traição, Sim. preferência, ou seja, é muito difícil. As pessoas não gostam, e É, elas procrastinam nisso. É procrastino natural. tanto que geralmente as pessoas com uma idade mais avançada que acabam fazendo o testamento, Pois é. né? Embora Aí, as pessoas continuam morrendo jovens, sim, né? Continuam morrendo jovens, mas não se pensa, ok. Não, é interessante saber, essa base então já existe, né? Eu tava um pouco existe, nebuloso quanto a isso. Tá, fantástico. E aí, existe. Ana, e assim, e vamos então trazer isso que tu nos falaste para dentro do PPPI, né? Que é o nosso Sim, tema de vocação aqui, né? Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional. Por quê? Porque eu vejo no PPPI e tive, né, casos já de relações homoafetivas onde os instrumentos internacionais que nem trust funcionaram muito bem, né, uhum. por uma série de elementos aí que eu vou até falar para ti depois, né. Agora, assim, então, assim, como é que tu protege?
dentro do Brasil, tá? Com os instrumentos brasileiros, como é que tu protege uma relação, independentemente de ser homoafetivo ou heteroafetivo, que para mim isso daí já É está ultrapassado já completamente, ultrapassado, também né? Ou acho. seja, como é que tu vês então dentro, tu que trabalhas com, né, família e sucessões, como é que tu vês assim um, pro- um projeto de proteção patrimonial hoje no Brasil? Xande, eu vejo que hoje a gente lida com algumas dificuldades, Tá? tá? Existe, ao mesmo tempo em que as pessoas são mais livres para se amarem, né? Aham. Sim, Desamarem, enfim, sim, conter amar o e se amor, o desamar? desamor, enfim, aquela coisa Sim, toda, né? sim. Até fazendo um parêntese, né? Eu me lembro quando os meus pais se separaram, que existia no Brasil era o disquite, Ah, né? Que sim. era aquele período do limbo, assim, que o casal está separado, mas não divorciado, com a esperança de que possa voltar. E Não aí eu dissolve o lá, vínculo, né? Só eu ver que vínculo é esse? E o aí eu me lembro que disquete. era o disquite, né? Aí daí eu me lembro que Nossa. eu estudei no Farroupilha, onde tu estudaste também, e eu me lembro que era eu e mais uma colega minha, muito querida, que éramos os dois únicos estudantes lá que os pais eram desquitados, né? E era um negócio, eu acho que era mais vergonhoso naquela época, né, para as pessoas se separarem, se divorciarem, do que assumirem uma relação homoafetiva, né? É um negócio, e tanto é que eu fui chamado umas duas, três vezes na direção, os teus pais estão verdadeiramente desquitados? Tu Ai, meu acredita? Deus. Juro por Que Deus, na horror. sala do, como era o nome? Do Cili, do Ah, o Hans Cili. Rancili. Do Ancine, teus pais estão realmente desquitados. E o que que é isso, meu Deus? Entende? Então, assim, fechando esse parênteses só para, né, para dizer que as coisas elas já foram muito piores. Tá? Muito. E hoje existe essa liberdade Aham, das pessoas. E no Brasil, existe o princípio da livre pactuação com relação ao seu regime de bens. aham. Tu Também. tu não fica nem adstrito a comunhão universal, comunhão parcial, separação total, comunicação final de aquesto. Não, tu pode criar um regime híbrido. Ah, quero Isso. pegar esse Para aspecto tal bem, aqui, tal coisa. e fazer o seu pacto, montar. Não Uhum. havendo nenhuma cláusula que seja ilegal, é válido aquele pacto, né? No entanto, esta regra de uma maior liberdade não se aplica no direito sucessório, né? E aí que Exato. a gente acaba esbarrando. Por quê? Hoje o cônjuge é considerado herdeiro necessário. Hum. Tá? Isso está expresso no artigo 1835. Então é o companheiro, os filhos, os descendentes, né? O cônjuge. E só que a lei não fala nada sobre o companheiro, Pois é. Aí que eu tá? ia. Aí que a gente vai É, chegar, aí que eu queria que tá? tu fosse. Exatamente. Então fala dos herdeiros, descendentes, ascendentes e cônjuge, herdeiro necessário, tá? E a lei não fala nada sobre os companheiros. No entanto, nós temos o julgamento lá Aquele. do recurso extraordinário dos dois, em que foi firmada a tese, tá? Que eu até tenho ela aqui, mas eu acho meio chato ficar lendo, enfim, mas diz que não Deixa. pode ver essa distinção. Hã? Uhum. Depois tu deixa disponível. Posso A deixar gente disponível, deixa claro. O disponível. que aconteceu? No RE de Minas Gerais, eles entraram com embargo de declaração, pedindo: olha, vocês estão falando aqui do 1829, mas e agora dos outros? O 1835, e eu li os embargos, Aham. eles falam expressamente no 1835. E o STF disse: eu não sei, Xande, claro que direito é uma ciência interpretativa, né? É uma ciência como a culinária. Cada um tem seu gosto e gosta da temperatura X. Exatamente, mas enfim, eu lendo o acórdão, tá, do STF, para mim é muito, eles são claros no dizer, olha, eu não falei do 1835,
Eu não estendi ao 1835. E fica aquele vácuo, porque equipara o regime jurídico, mas não trata como herdeiro necessário. E aí, Só, Ana? só que daí isso tem uma diferença. É por isso que eu existo com o PPPI, meu. As pessoas me chamam de Cavaleiro do Apocalipse, eu sou o Cavaleiro da Não, Providência. Xande, eu vou te dizer, tá? O que que eu vejo? Na prática, a jurisprudência tem tratado o companheiro também como um herdeiro necessário, Sim. tá? Tem tratado e, e eu acho que, na verdade, não sei se as pessoas têm conhecimento do julgamento desses Não, embargos, não tu tem. entende? Aí que tá. E aí entra numa seara, desculpa te interromper aqui, mas é aí que a gente entra numa seara que tu falaste da liberdade de escolher o seu parceiro, sua parceira, a liberdade de dispor dos seus bens, de regime de casamento, né? Uhum. E a gente nunca fala da liberdade de escolher a jurisdição onde teus bens vão estar detidos, que É, é o que eu faço. Essa é uma é, outra liberdade que cons- contempla todos esses problemas. Xande, eu acho que até acabei avançando e não expliquei, de repente, uma situação, sabe? Não fui muito clara Não no foste, cerne, no foste, cerne da tu foste. problemática, tá? O problema é que aqui nós estamos falando entre juristas. Agora, tu imagina aquele casal que mora no interior de sei lá onde e que não tem noção do que é STF, ou o que é, ou seja, entende? E que diz, olha, a gente vai juntar os trapos. Literalmente assim, É, é. né? Tu entende? Então, eu acho que essa distância que existe do mundo jurídico para o mundo fático das pessoas, né? E o quanto as pessoas poderiam evitar problemas se tivesse um acesso maior, né? Claro. Porque as pessoas têm medo de advogado, né? Porque a ideia que se tem quando se vai consultar advogado é que tu vai ser ripped off, né? Que vão te lascar a tua conta bancária, que não é. Bom, às vezes é, mas entendeu? Sim. Então, as pessoas têm uma resistência a entrar e até de buscar um advogado para poder entender o que tem ou não tem É. direito. E aí, Xande, o que que acontece? Hoje em dia existem, como eu falei, existem uniões mais tardias, casamentos mais tardios, em que as pessoas se conhecem por volta dos 50, 60 anos, já E tendo eu tenho, filhos. exatamente, eu tenho um caso agora, neste momento, que eu estou tratando, que a pessoa tem 73 e a outra pessoa tem setenta e É. um. Só que daí, Xande, casam ou vivem em união estável. Separação total de bens. A partir dos 70 anos é separação obrigatória. Que daí e a lei exclui, porque assim, ó, o direito de concorrência sucessória do cônjuge, ele é excluído em duas situações. Comunhão universal, aí o cônjuge só vai ter o direito de meação, tá? E no regime da separação obrigatória, que é aquele regime imposto às pessoas maiores de 70 anos, Uhum. ou aquelas pessoas que não fizeram a partilha dos seus bens, se divorciaram e não partilharam os bens. Então, neste regime também não existe o direito de concorrência sucessória do cônjuge. Porque hoje em dia, qual é a dificuldade? Que Eu não também não é quero, justo, né? né? Pois é, o que que acontece? Aí é que tá, Xande, depende. Pois é, mas Depende da vontade. Por exemplo, as pessoas podem querer que o seu cônjuge não herde as terras da sua família, que vem lá de 300, sei lá quantos mil correto, anos. correto, Entende? Só que vai correto. herdar. Mas pode também querer que aquela pessoa que cuidou deste sujeito, né, de 70 e poucos Claro, anos, herde ao invés dos parentes parasitas que ficaram pode. minando, entendeu? Exatamente. E daí, claro, pelo menos tu tem a parte disponível, que é 50% tu deixa para quem tu quiser. Mas os outros 50% tu necessariamente tem que deixar para filhos e agora para cônjuge. E já tem julgado anulando doações entendidas como inoficiosas. Por quê? Porque a pessoa doou para os filhos e não doou para o cônjuge. Uhum. Aí quando Tem morre, o também. cônjuge vem. Olha, extrapolou a minha legítima, porque eu sou cônjuge, agora eu tenho legítima também. E se não fosse considerado herdeiro necessário, não teria o direito à legítima. Daí teria mais flexibilidade, entende? Uhum. Uhum.
Ou seja, veio para ficar. Né? A gente, assim, então, assim, eu acho que não se, não fa... Bom, primeira conclusão, não se faz mais distinção entre relação heteroafetiva ou homoafetiva, né? Agora Não. vamos botar uma outra pimentinha no assunto, que é um novo tópico que tá sendo falado bastante, que são, ou seja, eu não sei o que tu acha sobre isso, tá? Falar estritamente do ponto de vista jurídico, né? Relações, como é que, eu não sei qual é o nome que fala em português, mas é poliamorosas, né? Ou seja, Poliafetivas. poliafetivas. Já está sendo tratado isso? Relações poliafetivas? Xande, nós Porque, já veja bem, fizemos. Hum. no direito islâmico, né, ele é considerado. Só que só para o homem, né? O homem pode ter Sim. várias mulheres, né? E tem uma série de regras. Eu sei porque eu tive casos da Arábia Saudita, né? Eu tive casos da Arábia Saudita, tive casos da Índia, onde o homem era casado com tinham várias mulheres, e as Meu mulheres tinham Deus. vários direitos. Né? Ou Uhum. seja, inclusive tinha uma das causas de separação era Hum. se o marido não dava carinho suficiente, entendeu? Atenção Ai, me suficiente. conta um pouco, Xande, Sim, dessas não, é cláusulas fantástico, aí. é fantástico. Não que eu ache bom ou ruim, entendeu? Mas é Não, que sim, não é isso, é para pela mim era questão muito da. exótico, É era que muito exótico. é para realmente para nós é diferente, Era né? muito exótico, porque existem certas situações culturais, né, nos países Uhum. de lei islâmica que para nós é muito difícil de entender, né? E aí o que acontece? Esses países de lei islâmica, notadamente a Arábia Saudita, né? Ó, a Maria Alice fala assim, mas eu não estou falando nada, justamente, eu falei nada. Eu disse assim, eu disse que é muito bacana tu poder estar em contato com culturas diferentes que pensam tão diferente. Né? Então, assim, eu achei muito legal porque esse meu cliente, que era da Arábia Saudita, né, Maria Alice? Né, Maria Alice? Ele tinha 3 filhas. Né? E tu ter Uhum. 3 filhas e ser muito rico, ter título nobre e ter 3 filhas na Arábia Saudita é quase tu vai caminhar no milho de joelho o resto da vida, né? Porque o que acontece? Tu tens que pagar o dote das tuas filhas para o futuro marido. Dá. Eles privilegiam casamentos entre as famílias, por isso que tu tens nos países do Golfo tantos problemas congênitos, porque Uhum. eles casam dentro do clã, né, da tribo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tu tem a evolução da sociedade com o advento da internet, onde as pessoas já não ficam tão adstritas, né, ao que se é contado ou falado, né, e as pessoas acabam assim, não, só um pouquinho, porque que eu não posso dirigir enquanto mulher, tanto é que as mulheres estão começando a dirigir, mas antes de dirigir elas Uhum. foram apedrejadas. Meu Né? Deus do céu. Então, o que Que acontece? horror. Então, esses pais hoje que têm filhas de 20 anos têm a minha idade. Porque eles casam cedo, eu casei. Tá. Então, assim, eles casam cedo. Então, o que acontece? Casando cedo, eles têm filhas hoje de 20 anos que são Instagrammers, YouTubers. E essas Uhum. pessoas, né, elas começam a questionar esse tipo de legislação, né, que é a Sharia Law. E aí, este pai, que tinha estudado numa grande universidade dos Estados Unidos, numa dessas da Ivy League, né, disse assim: Uhum. olha, eu quero montar um trust porque eu não quero que as minhas filhas. Porque que acontece? Se a filha se divorcia ou se a Hum. filha falece, todo o dote, toda a fortuna, toda a herança dela passa para a família do Uhum. marido. E Imagino. como eles se casam entre primos, às vezes o pai odeia o primo, o filho do primo, entendeu? Então tem tudo isso. Então o que ele fez? Ele montou um trust justamente para que as filhas, né, não precisassem estar é, penalizadas no caso de um divórcio, ou seja, para que elas não perdessem o patrimônio no caso de um divórcio, de uma separação, ou seja, ou sei lá, ou de fugir do país, que às vezes elas fogem do país. Né? Sim. Então, assim, então tu vê como isso culturalmente é muito. Então, imagina eu recebendo esse pai lá falando assim, não, eu quero proteger o patrimônio das minhas filhas com trusts diferentes para que eu possa definitivamente deixar o que eu acho que de direito delas e que esteja protegido de um eventual casamento que não dê certo. Entendeu? Só Sim. que isso também poderia ser o caso no Brasil. Né? Existem esses tipos de casamento de interesse ainda. Não vamos florear que não, claro que sim. Né? Claro que sim. E aí a gente entra dentro das relações homoafetivas que ainda, né, tem certas discussões, as pessoas ainda têm certos medos, porque muitas famílias não aceitam.
né? As famílias ainda não é uma coisa. A gente Com está falando certeza, o preconceito é o enorme, preconceito é muito grande. Então a gente está falando. E tu é sabe, Aline, eu enorme. tive amigo, tenho amigo gay desde que eu era adolescente. Ou seja, isso para mim nunca Sim, foi, nunca foi uma discussão. Tu nunca. conhecesse todos eles. Né? E a gente Sim. sempre, ou seja, para mim nunca teve essa diferença, entendeu? O que tu gosta ou deixa de gostar é contigo, entendeu? Agora, eu acho importante que é, a gente fale sobre como o direito evoluiu nesse sentido, mas não necessariamente a sociedade. A Com sociedade certeza. ainda é muito, especialmente em certos lugares onde, né, a evolução social ainda não galgou certos patamares, né? Então, assim, a gente vê em situações de casais do mesmo sexo que tem medo que determinados familiares que crucificam a relação a vida inteira, né, um dia digam assim, olha, é um caso prático isso, né? O sujeito ficou doente, incapaz, ou seja, um vegetal na cama, e a família Uhum, resolveu que ia tomar conta dele e que o companheiro estava de fora, casado, com pacto, tudo, casado. sim. Decidiu que ia ficar de fora, que não ia tomar as decisões pelo que estava doente. Entendeu? Uhum, Mas aí, graças a um trust, a gente uhum, conseguiu fazer com que a carta de desejos estivesse especificando exatamente o médico que ia tratar, o uhum. hospital que ia ficar internado e a Sim. disposição dos bens para depois do falecimento. Não, Entendeu? Então, ótimo. como é que isso poderia acontecer no Brasil hoje, sem um É, trust? essa questão assim de aspectos envolvendo eventual curatela, essas manifestações a gente consegue colocar em contratos, né? Consegue. E consegue, sim, consegue. Enfim, temos o E, testamento também, existem algumas. A questão de fazer alguma holding e tal vai depender também do volume do patrimônio para valer a sim, pena, sim. né? Então, E aí, existe a Ana, questão da. não diga a Não, é questão. que aqui a gente tem assim a questão da colação, né, Xande? Isso, aham. Pois Né? é. Então, E aí que é, é mais ou menos por aí que eu ia chegar. Então tu tens assim, ó, quais são as ameaças que eu já presenciei e tu deve ter presenciado também na tua vida profissional nessa área, tá? Primeiro uhum. colação é uma ameaça, né? Tu tens ações anulatórias, Sim, ações de interdição. Eu tô com um caso agora que eu tenho uma ação de interdição, de sim, sacanagem, porque eu falo com a pessoa, já fiz todos os testes possíveis, aham, entendeu? Então assim, tu ainda assim és ameaçado. né? Né? Tem outras ameaças que tu É, vislumbras? é, ah, Xande, o que que eu, até eu tava vendo aqui a Robi botou contratos, mas e a eficácia, né? Pois é, Ah, o não, contrato mas é que pode vir assim, uma anulatória, né? não, sim, mas assim, por exemplo, por isso que é importante, quando a pessoa tem uma relação e existe, por exemplo, uma relação homoafetiva, existe preconceito da família, as pessoas assim querem se resguardar. É importante que elas cuidem e que elas façam com que a sua, ou que elas casem, né? Ou que elas Aham, façam isso. um contrato, porque daí tem eficácia, sim. Porque daí o seu cônjuge, seu Sim, companheiro, ele vai ter preferência numa curatela, entende? sim, mas é que a curatela, o processo, eu não estou querendo, eu tô querendo, é que eu vejo da minha perspectiva de fora, né, Ana? Tu, Uhum. tu, eu vejo assim, eu vejo como é que eu posso proteger além da curatela. Porque a curatela, né, ela é judicializada. Sim, E aí é o meu medo, né? Porque a gente é, sabe que não é bulletproof, né? sim. O que que se faz, Xande, hoje, né, para se, que geralmente a gente trabalha com testamento, previdência privada, que Sim, não passa pelo inventário, né, que acaba sendo um instrumento, porque tu tem aqui no Brasil a legítima. Tu não sim, pode fugir muito disso, né? não. Existem situações comuns, tá? O que que fazem? Como burla, tá? Uhum. Criam a holding. No decorrer da vida, por exemplo, às vezes acontece quando tem um filho que nasceu fora do casamento e querem, né? O Sim, pai não quer sim, deixar, ou a mãe não quer deixar, enfim, para aquele filho. sim. Geralmente é o pai, né? Essa É. situação. É. Mas, enfim, que eles fazem? Eles vão doando a nua propriedade das ações. Eles integralizam todo o patrimônio, vão dando a nua propriedade das ações, tá? E vão se reservando o usufruto.
E aí o que acontece? Aqueles valores que eles têm como usufruto, que eles recebem como usufrutuário, eles reinvestem na empresa. Uhum. Isso é travestido do quê? Doação. Se recolhe imposto? Não. Não. Só que aquilo vai indo no decorrer de uma vida. Eu tenho uma ação que envolve 98 doações de cotas. Nossa. E aí? 98. Ah, ele é um caos, tá? Então, o que acontece? Quando ele morre, ele não tem mais cota social, entende? Sim, claro. Se foi. Doa tudo. Mas então, o que aconteceu? Fizeram uma blindagem, uma burla? Fizeram, mas vem um outro lá e entra com uma ação. Aí tu consegue o bloqueio de uma parte, deposita em juízo, não pode ter alteração da sociedade. Mas nem sempre tu consegue essas liminares, né, Xande? Não é? Dependendo da situação, pode não conseguir. Nesse caso, a gente conseguiu. Então, o que eu vejo, assim, aquela coisa, a partilha em vida, tá? É a melhor coisa. Eu acho que é a melhor coisa. Claro. Tá? E eu achei um julgado que ele é de 2011, tá? Mas ele é muito preciso no sentido de, olha, ainda que tenha alguma disparidade, alguma coisa, se todos consentiram, se todos participaram, não vem aqui rediscutir, sabe? Porque na partilha em vida tu não abre um inventário. Quando tu faz doação, testamento, diabo a quatro, tu tem que abrir um inventário. E se não tem que colacionar, se tu teve dispensa de colação, tu tem que conferir igual. É diferente, mas tem uma conferência, né? Então, a partilha em vida, eu acho que ainda é a que mais resguarda, podendo se fazer. On trust. Aí é contigo, Xande. On trust. On trust, aí é contigo. O trust resolve todos esses problemas que a gente já falou. Inclusive, a gente tem que, né, dar uma alinhada nessa, né, para fazer algumas... Mas é isso, porque é por isso que eu sou apaixonado pelo trust. Porque eu vejo isso no dia a dia. Aninha, tu consegue te livrar de todos esses perrengues. E principalmente tu te livra da insegurança que a prestação jurisdicional deveria te oferir como segurança. Porque às vezes a gente fica inseguro. Não, Xande, e realmente, no Brasil, a segurança jurídica é mínima. Eu fui embora do Brasil, uma das razões pela qual fui embora, tu sabe, são aqueles meus dois casos icônicos, onde eu tinha uma ação de responsabilidade civil contra uma grande montadora alemã que tem uma estrela, né? E que o cinto de segurança não funcionou, a pessoa está até hoje entrevada, né? E aí na perícia, já no segundo grau, né, foi comparado uma Mercedes classe A, disse o nome, não interessa, é público o processo, anyway, tá, com uma caminhonete Volvo. A perícia judicial fez isso. Assim, pô. Então, assim, anyway, fiz o desabafo. Anyway. Sim, mas Ana, eu acho incrível, assim, olha como a gente evoluiu nessa conversa. A gente começou falando do relacionamento homoafetivo e como isso no início, né, a gente começou como se fosse uma categoria à parte, que na verdade não é. Não é. Não é. Ela é um relacionamento, né, uma união ponto, né? Não interessa se é homo, hétero, poli, whatever, afetivo, né? O poli a coisa não é tão assim. Não é tão. Mas sei lá, né? Não, no escritório nós já fizemos contratos de poliamor, tá? Poliafetivos, já fizemos. Fala um pouquinho. Como é que é? Super interessante, porque eles fizeram uma inseminação artificial. Eram 4. Como é que é? E aí. 4? Pô, olha, tem algum psicólogo ou psiquiatra que eu queria ver como é que funciona. Mas enfim, Xande. Interessante. Mas enfim, então as pessoas se preparam às vezes, né, para receber aquela criança num seio familiar que, né, então fazem os contratos, mas eu te confesso, assim, que em termos de jurisprudência, eu não me lembro de nada, assim, sabe, que tenha... Ainda não. Eu teria que dar uma olhada. Sim, mas agora eu fiquei curioso mesmo, porque isso pode ser um novo
tópico, né? Adoro as reações do chat. Maria Alice. Maria Alice, você me conhece desde 87 ou 86, né? Eu sou o que sou. Para quem não me conhece pessoalmente aqui, o que vocês estão vendo aqui, o que vocês vão ver fora daqui também, tá? A Ana pode confirmar isso para você, né? Mas assim, ó, como é que funciona? É que eu sou muito curioso dentro do direito. Então, um contrato de 4 partes, né? Como é que vocês chegaram a considerar na formulação desse contrato a parte sucessória? Porque se esses Não. 4 montam o patrimônio, sei lá, né? Constroem uma residência e dentro dessa residência, ou seja, como é que funciona isso para termos de sucessão? Aí? Qual é o Xande, efeito? Qual é o pois efeito? Nesse Qual é caso... o efeito contratual sobre o patrimônio constituído? Seria visto do ponto de vista societário? Xande, eu vejo... Não, societário não. Pois é. Não, Então. não. Porque assim, ó, a justiça, ela inclusive assim, com relação ao reconhecimento de duplicidade de células familiares, não vem reconhecendo, né? Entendi. Então a gente já está lidando, assim, já lida com uma situação bem complicada, né? Sim. E às vezes as pessoas optam por manter 2 famílias, Xande. Às vezes a mulher sabe, consente eu tenho e dá casos, graças a Deus que tem a mulher lá do outro lado. eu tenho casos que são que o patriarca tem 2 famílias que não se... Eu tenho casos que tem os que se conhecem e os que não se conhecem, né? Sim. E tem o reconhecimento, inclusive, a família oficial, né, o primeiro, né, casamento, que é público, notório, sabido, né, ele, inclusive, se sujeita a ajudar aqueles irmãos e irmãs que estão fora do casamento, né, porque reconhecem a filiação pelo pai, que não é oficial, mas tem famílias que trabalham que são fantásticas, né? Assim, daí tu vê o aspecto humano da coisa, né? Que deixam determinadas discordâncias ou determinados desafetos de lado em prol da pessoa que, né, precisa ser ajudada. Acho fantástico. Só do É direito de família precisa fantástico. isso, né? Não, e Xande, e às vezes a gente, até agora, desviando um pouco, mas tu falou de transcender, né? Tu vê que às vezes as pessoas não conseguem transcender nem o amor aos filhos, né? Sim, mas é o caso típico que eu escuto praticamente todos os dias na minha prática. Eu digo assim, não, mas tu não pensasse que tu podes ajudar os teus filhos a dirimir qualquer futuro conflito, e o que eles dizem? Ah, depois que eu morrer, eu quero que meus filhos se virem. Eu quero que meus filhos se virem. Aí é problema deles. Eu fiz construir, eu vou deixo eles que se virem. Eu acho isso, sabe? Enfim, não tem que achar nada, né? Mas, Xande, mas transcender. assim, ó, a prevenção, fazer o planejamento, se organizar, é a melhor saída, eu não tenho dúvida disso. Claro. Ainda mais, tem inventários que duram anos. Eu fiz um acordo faz umas 3 semanas do inventário de mais de 20 anos. Uma disputa familiar horrível. E só por curiosidade, quais horrível. eram os tipos de bens que tinham nesse inventário? Ah, terra. E aí, o que aconteceu com a terra? Era uma fazenda que estava integralizada numa empresa. Tá? E aí, que bom que tu falou isso, porque eu tô com, assim, ó, várias situações, eu não sei, de repente começou a surgir muita gente do agro, tá? Sim! Não sei por quê. Xande, e são os inventários que mais dão problemas. Claro, porque morre gado, terra invadida, terra desvaloriza ou hipervaloriza. E aquele negócio parado. E agora tivemos uma hipervalorização, né? E aí vem a questão do ganho de capital, muda a tributação, a família às vezes não tem bens. Não, e geralmente as terras são integralizadas num valor assim para dentro da empresa. E depois, pum. Então... Essa aqui, e agora o que aconteceu, Xande? Por que saiu o acordo? Porque eles venderam. Eles não precisavam de autorização judicial para vender as terras, tá? Porque era o nome da empresa. Mas, enfim, acabaram vindo para um acordo e porque venderam essas terras. Então, já organizamos tudo, né? De forma até da matriarca lá, da cônjuge Superstit, que já deixou também, já resolveu
a questão da filha, essa que tinha essa desavença familiar. Uhum. Então já ficou tudo organizado, mas É o ideal, né? A é o minha ideal. querida aluna lá de Livramento, a Tanara, falou assim, ó, já passei por uma recusa de financiamento rural por conta de um contrato de convivência entre 3 pessoas. Interessante isso, porque isso é um dos possíveis conflitos que vão haver, né? Ou seja, tu avança de um lado onde tu podes, né, pactuar uma convivência de 3 pessoas, mas os efeitos que surtem, né, daquela relação não necessariamente são refletidos em outros fatos da vida, né? Por exemplo, o financiamento. Se a É, terra. e assim, Xande, as pessoas têm dificuldade de lidar com o novo. Claro, Não só do ponto claro, de vista social, mas do ponto de vista prático mesmo. claro, Eu me mas lembro que por um tempo, assim, já tivemos no passado algumas decisões, não que não tenha ainda no Brasil, assim, reconhecendo a duplicidade de células familiares. Chegava na hora da partilha, era uma confusão, e era, sabe, triação em vez de meiação, e aí vão criando pois nomes é. e tal. Fica entendimento um para um lado, outro para o outro, né? Mas o fato é que tinha que ser um pouco mais simples, eu acho. As pessoas são Como num livres para trust, viver como num como num trust. trust. No trust tu põe, tu forma células. Isto aqui vai para Joãozinho e Mariazinha, isto vai para Flávia e Altemir, isto vai para Lourdes e Amália, nestas proporções, ou seja, o que eu acho bonito do trust, né, é que o trust ele vira o teu livrinho de regras, entendeu? Uhum. Então ali tu põe as regras que tu quer. Então, assim, não, esse papo aqui, Ana, ele tá fantástico, tia. Eu não quero parar de falar contigo. Não sei como é que tá de horário aí. Como é que tá o pessoal? Pessoal, se vocês têm dúvidas, vão perguntar. Aproveitem desse cérebro aqui que fala comigo. Que, Ai, que Xande, tá, eu não imagina. vi o tempo, a gente está há 50 minutos, eu não me dei conta ainda. É um negócio porque é impressionante como o saber que tu tens consegue ser transmitido de uma forma tão natural, tão fácil de entender. Então, assim, se vocês quiserem fazer perguntas ou quiserem falar das experiências de vocês, por favor, teclem aí, nos digam o que vocês estão achando, né, Ana? Porque eu fico assim entusiasmado porque é falar sobre um assunto, normalizar o assunto, ou seja, tirar da esfera, né, porque muito do falar da relação homoafetiva é tirar ela dessa esfera nebulosa e de conotações, sei lá, políticas, ou sei lá o que for. É dizer, não, existe isso, né? Sim. Como existe, isso precisa passar pelo mundo do direito, isso precisa ser, né? Eu não diria nem legislado, isso precisa ser pensado do ponto de vista jurídico, porque tem efeitos, né? Tem efeitos na vida civil, tem efeitos na personalidade, tem efeitos no patrimônio, tem efeitos É. tributários, né? Então, assim, É, então no momento que isso passa a ser normalizado, claro. né, E a agora gente que tu começa falasse, a... Xande, eu até me lembrei de um detalhe que na Lei Maria da Penha é muito clara, assim, com relação a questão da violência envolvendo pessoas do mesmo sexo, sabe? Eles Ah, não não sabia. fazem uma. É, Ah, não sabia, tu vê, não sabia. é. Tu Mas vê até isso então, é. até o desdobramento, o desdobramento criminal, né? Ou seja, então, como é que os diversos ramos do direito conseguem já normalizar um determinado fato social, que é um fato social, né? Ou seja, as pessoas se Claro, casam, as não, pessoas do mesmo Xande, sexo. é. Fantástico, Não, fantástico. isso com certeza. Só que, claro, existe paralelamente muito preconceito ainda, né? Muito Sim, e preconceito. vamos. Muito, 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 Exato, e eu muito. vou te dizer, as razões pelas quais os casais do mesmo sexo que eu coloquei trusts em cima do patrimônio era, primeiro, para eles poderem, né, decidir sobre momentos de doença terminal, era Uhum, para manter a privacidade das decisões sobre os bens, ou seja, uhum, aquilo lá, como fica fora do judiciário, ou seja, jamais vai uhum, haver uma curatela, uma tutela, um inventar, nada, não vai haver nada, porque está tudo fora. Então, a uhum. privacidade foi respeitada no seu, né, melhor maneira possível, ou seja, não Sim, existe acesso às informações sobre a uhum, decisão dos bens, sobre quais são os bens, qual é a decisão sobre os bens e a repartição dos bens. uhum. Então, assim, tu tem uma Ótimo. esfera de privacidade incrível,
né? Aham. E então a autonomia da vontade para, né, caso de doença, decisão sobre os bens e afastar todos aqueles membros estranhos da família, próximo ou Uhum. distante, que não necessariamente estavam junto do, né, do casal quando eles formaram aquela relação.